Uma semana maravilhosa. Estamos aí na quarta-feira, no meio da semana, e eu creio que Deus fez coisas maravilhosas em nossos meios e que Deus está nos ajudando e nos sustentando até aqui, amém? Eu gostaria de deixar uma palavra em Gênesis 1 e eu vou prosseguindo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus, desde o início, desde o princípio, antes dele criar os céus e a terra, ele já se movia sobre as faces da água. E eu creio que o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que começou a se mover lá no princípio, está se movendo aqui agora. Amém? Então basta nós abrirmos o nosso coração com alegria e começar a louvar ao Senhor. Amém?
de crer que a presença de Jesus Cristo é real e nós estamos aqui preparados para recebê-la em nome de Jesus, amém? Eu peço, em nome de Jesus, feche os olhos, abra o coração e declara, Senhor, Tu és santo, Tu és digno de todo louvor, Tu és exaltado, Pai amado, e nós te pedimos, venha até nós, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Oh, Pai querido, nós queremos que a Tua presença é real nesse lugar, Senhor, chamado casa de oração, e nós estamos aqui, Senhor, para buscar mais a Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos preenchidos pelo Senhor. Oh, Pai, nós queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes, Pai, deixamos entrar. Oh, talvez aconteceu alguma situação hoje contigo e você deixou entrar no teu coração algum sentimento, alguma tristeza. Oh, que você venha se esvaziar nesse momento, que você venha se esvaziar de tudo aquilo que muitas vezes tem se encontrado dentro do teu coração, e que você venha permitir que o Senhor venha preencher o teu coração nessa noite, deixando que o Senhor venha trabalhando na sua vida, mudando o teu interior, mudando você, para que você possa ser luz na tua casa, para que você possa ser aquele que vai fazer a diferença, aquele que vai levar a palavra do Senhor, que vai trazer cura, que vai libertar, que vai abrir os olhos daquele ente querido que você tem buscado tanto.
Faça morada em nós, ó Deus. Faça morada em nosso coração. Faça morada, Senhor, nas nossas vidas. Nós abrimos o coração a Ti nessa noite, ó Deus. E queremos, Pai, ser alcançados por Ti. Queremos ser alcançados pelo Teu poder. Crendo que o Senhor é um Deus de grandes coisas. O Senhor é um Deus que reverte situações. Oh, queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Pai. Ministra ao nosso coração aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Queremos ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo leve a cada coração aquilo que cada pessoa tem necessidade e precisa ouvir do Senhor. Fala conosco, para a glória do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Não sei o que aconteceu aí. Acho que quando desligaram a hora ou está acabando a bateria. Mas amém. Vamos lá no Salmo 126. Abre lá a sua Bíblia. Salmo 126. Salmo 126. Faça morada. Salmo 126, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Pois aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, gente? No Cântico dos Degraus, aqui, eles testemunham a volta do povo a Sião, a sua terra natal, após um período de 70 anos cativos na Babilônia, né? E esse povo é o mesmo povo que Jeremias profetizou, né? É o mesmo povo que Ezequiel também estava ali. Ezequiel foi levado à beira do rio Quebar, e ali ele continuou profetizando. E por que esse povo foi levado cativo? Porque eles acreditavam que por ter uma aliança com Deus, e que por serem povo de Deus, mesmo eles vivendo de forma errada, mesmo eles estando fora dos mandamentos de Deus, mesmo eles estando longe de Deus, aquilo não aconteceria com eles. A gente sabe que quando Jeremias profetizava, dizendo: vai chegar um tempo em que a nossa nação, o nosso povo será levado cativo, os nossos jovens serão levados, a nossa cidade será destruída, os nossos tesouros que ajuntamos serão levados, a casa de Deus há de ser destruída. E o povo não dava ouvidos,
porque eles achavam que isso não aconteceria. E chegou o dia que aconteceu, e passados 70 anos cativo na Babilônia, a Bíblia diz que eles retornam, né? Após aquele homem assumir ali a Babilônia, ele faz uma carta e dá a liberdade novamente para que o povo pudesse retornar para Israel, para que o povo pudesse novamente reconstruir a sua cidade, né? Para que novamente Israel fosse uma nação. E aquilo era o próprio Deus mexendo na mão do homem ali de Ciro, né? Que era o governante da época da Babilônia, e o povo retorna. O versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais nós estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas no sul. Note que quando o povo recebe alegria, que quando eles saem da servidão, né, daquela terra de escravidão, onde muitas pessoas, mesmo estando na Babilônia, prosperaram, enriqueceram e não quiseram voltar para a cidade natal, elas preferiram permanecer. Então quem volta para Israel, quem volta para Sião? Os pobres, né? Aqueles que não conseguiram ali construir uma família fora daquele lugar, aqueles que não conseguiram exercer uma função, criar alguma coisa para a sua família, eles voltam. E quando eles chegam na sua cidade de Sião, a Bíblia diz que os montes, os muros estavam quebrados. É o mesmo muro que Neemias leva o povo para restaurar. O templo já não existia mais, estava derrubado, não tinha governante, não tinha família, não tinha dinheiro, né? Não tinha plantação, e automaticamente eles teriam que começar do zero. A gente entende por aqui, não é isso, não é essa a mensagem. É mais ou menos quando a gente se converte, a gente estava escravo, ficamos alegres porque saímos da escravidão do mundo, de Satanás, entregamos a vida para Jesus, e aí nos deparamos que nós chegamos no momento que temos que reconstruir a nossa vida com o Senhor. E quando o povo cidade se depara com aquilo, agora eles terão que reconstruir a sua cidade do zero, do nada. E a gente vê que é possível, irmãos, a gente reconstruir, a gente recomeçar, né? É mais ou menos assim. Por exemplo, quem teve a felicidade um dia de poder comprar um espaço, né, um pequeno pedaço de terra, é uma alegria muito grande. Você junta ali uma quantia, né? Ou você tem a oportunidade de dar uma entrada, vai lá, você compra aquele pedaço de terra. Aí passa um tempo e você fala: meu Deus, e agora? Como é que eu vou construir esse pedaço de terra? É aquela alegria, né, imensa de ter comprado. O povo estava alegre. Só que quando eles voltam, andam quilômetros e quilômetros e se deparam com a cidade destruída, talvez o coração de muitos que viram aquela cidade, a força que aquela cidade tinha antigamente, o coração, né, amoleceu, o coração se entristeceu. Assim também é as conquistas da vida. Muitas das vezes nós nos alegramos, só que não é só a conquista. E aqui nós vamos ver algumas coisas que nós precisamos colocar em prática nesses versículos. Primeiro, versículo 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Primeira coisa, irmãos, que o cristão, que nós temos que aprender, é fazer o que esse povo fez. A Bíblia diz que no versículo 2: a boca deles se encheu de riso, a língua deles se encheu de cântico, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando nós nos convertemos, passamos pelo novo nascimento, nós nos alegramos, mas essa alegria não pode ser uma alegria passageira, porque Jesus disse que aquele que está nele tem alegria o quê? Verdadeira, tem a paz verdadeira.
E note que aqui as pessoas diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por quê? Porque a boca deles estava cheia de riso, sorriso nos lábios. A boca deles estava cheia de cânticos, né? Toda empresa, o banco faz isso. Chega janeiro, eles fazem um balanço, né, anual do que eles tiveram de lucro, né? Nós precisamos fazer um balanço também e aprender, irmãos, a celebrar. Às vezes, muitas das vezes, uma pessoa que não conhece Jesus, às vezes ela parece, não que seja, mais feliz do que um crente, muitas das vezes. Você se depara com uma pessoa, às vezes, como é que ela está? Como é que está a boca dela? Está cheia de riso, cântico, ou que tem na boca daquela pessoa murmuração. E aí, como é que vai? Está difícil, rapaz. Sabe como é que é, né? Esse corona acabou com tudo. Está difícil as coisas. Não tem riso, não tem cântico, não tem celebração, né? Nós vamos fazer um balanço. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa maneira de celebrar, de engrandecer, de agradecer a Deus? A boca deles, irmãos, estava cheia de riso. E note, quem disse isso foi quem? As outras nações, não foi eles. E aí no versículo de número 3, ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Grandes coisas Deus fez por mim e por você. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que espera o Senhor somente nessa terra, ele é o mais miserável de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Aquele que espera o Senhor somente para esta vida. O que é isso? Bem-estar financeiro, bem-estar aqui nessa terra. Nós temos algo que é muito maior do que todas essas coisas. Nós temos a vida eterna, nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós temos aquele que está conosco todos os dias, que carrega as nossas bagagens. Porque você acha que você venceu esse ano 2020 por quê? Porque você é forte? Você acha que você venceu esse ano 2020 porque você é o bonzão? Não, porque eu sou o bonzão. Eu peguei corona e não tive nada. Você acha que é por você? Nada mesmo. É porque você tem Jesus com você, que está do seu lado, e Ele carrega a parte mais pesada. Ele está ali, você não está vendo, mas Ele está carregando a sua parte pesada, né? Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, né? Aquela pessoa que murmura em tudo, meu irmão, você vai conversar com ela, ela sempre tem alguma coisa para reclamar, né? Nós estamos caminhando, trilhando um caminho com Deus, e a pessoa está ali no caminho, vida difícil, vida, a porta anunciada, o milagre não acontece, a pessoa vai. Aí quando ela chegar lá no caminho, quando ela chegar lá no céu, glória a Deus, cheguei no céu. A sua vida toda reclamando, murmurando. E nós vemos aqui, irmãos, grandes coisas o Senhor fez por nós. Deus fez grandes coisas por você, embora os nossos olhos não estejam vendo. Em Apocalipse a Bíblia fala que Jesus ele tem a chave da vida e a chave da morte. O que isso significa? Que tudo passa pelo Senhor mesmo. Se você está vivo hoje, agradeça a Deus. Não é porque porque eu cuido da minha saúde, tenho que cuidar. Não porque eu como certinho, porque eu corro, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não que não tenha que fazer. Mas o que a Bíblia diz? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. A pessoa fala, não, porque eu sou. Nada, meu irmão, é Deus. Não entenda, Deus tem feito grandes coisas por nós. Você tem a sua família em casa, você tem filhos em casa que cresceram, né? Que não se envolveram com coisas erradas, não se envolveu com o mundo, não se envolveu com drogas, não se envolveu com vícios. Glória a Deus, grandes coisas Deus tem feito por nós. Você vai lá em Gênesis, você vê na criação, Deus fez o primeiro dia. O que Deus fez ao término do primeiro dia? Deus celebrou. Deus viu que aquilo que Ele havia feito era bom. No segundo dia, Deus vai lá, o que a Bíblia diz? E Deus viu que aquilo que Ele havia feito era bom. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto, e no sétimo Deus descansa. Mas a partir de cada dia, o que Deus faz? Celebra. Há uma celebração.
Tem gente que só se alegra quando acontecem grandes coisas. Grandes coisas. Ele espera aquilo. Aprenda a celebrar, irmãos, no decorrer de cada dia que Deus tem feito na sua vida. Você foi trabalhar, você voltou para casa, você pega ônibus, você pega trem, você anda de carro, você anda de moto, você foi e voltou. Mas a pessoa não vê isso como a mão de Deus. Quem aqui tem motocicleta, moto? Quem aqui anda, vai trabalhar de moto? Você vai para casa e volta, não volta? Você celebra Deus todo dia por isso? Já viu aqui em São Paulo quantos motociclistas que morrem todo dia? Saem de casa para trabalhar, né? E não voltam. O filho esperando o pai em casa, o filho não volta. Então aprenda a celebrar Deus, meu irmão. Você saiu de casa, você enfrentou o trânsito. Tem dia que você passa ali, às vezes, né? Ralando assim, você fala, meu Deus, o coração dispara, né? Eu sei como é que eu tive moto. Mais de 6 anos praticamente eu dirigi moto. Caiu, pastor? Caiu umas 10 a 12 vezes mais ou menos. Queda. Moleque, né? 18 anos na época que eu tinha. Depois eu caí menos, né? Mas no início caí bastante, né? Não é porque eu não sabia andar, não, porque andava de forma errada, né? E Deus guardou. Mas agradeça, aprenda a agradecer a Deus. Você foi, você voltou, você pegou trem, você foi de carro, você saiu, mas a pessoa não celebra. Ainda às vezes chega em casa reclamando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que aconteceu tal coisa. Então aprenda, meu irmão, Deus sabia, o próprio Deus, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e não esperou acontecer tudo para que ele pudesse celebrar. Ao término de cada dia, Deus celebrava. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto é: Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Encha sua boca de riso, meu irmão. Cristão cabisbaixo não é cristão. Cristão murmurador, reclamador, não é ser crente. Lá no seu trabalho as pessoas têm que olhar e falar: esse rapaz aqui que é crente é o mais alegre aqui da empresa. Essa mulher que é crente aqui, ela é a mais simpática, é a mais alegre aqui da empresa, né? Pessoa alegre, você chega com ela, sempre tem uma boa coisa para falar, tem uma boa notícia para dar, está sempre otimista, né? Então a gente tem que aprender, meu irmão. E quem falava isso, quem era? As outras nações. Por isso nós estamos alegres. A segunda coisa, no versículo de número 4 diz assim: faze-nos voltar outra vez, ó Senhor do nosso cativeiro. E aí ele diz assim, ó, como as correntes das águas no sul. É isso que está na sua Bíblia? Em uma cidade diferente, né? Vou ler na outra tradução aqui. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto, né? Eles fizeram uma oração a Deus, e essa oração era para que Deus fizesse algo de forma súbita. O que é isso, pastor? Aquele deserto de Neguib, tem algumas traduções que está Neguib, era um deserto na época do calor, era aquele desertão, as pessoas caminhavam, e acreditava-se que vinha, né, um riacho repentinamente, sem que eles esperassem. O que acontecia? Do lado sul, o sol derretia o gelo, e aquelas águas vinham como uma torrente de águas, e enchia aquele lugar que estava deserto. E como é que era isso? Sem eles esperarem, do nada. É como se você estivesse ali pisando agora em seco, daqui a pouco aquela água viesse do nada, sem esperar. Ele estava dizendo assim: faz com que isso aconteça conosco, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor faça algo sem que a gente espere. Nós temos que orar, meu irmão. Nós temos que pedir a Deus para que Deus faça coisas inesperadas. A nossa fé tem que crescer. Deus, ele faz abundantemente mais, além do que pedimos, além do que nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você não ora por coisas grandes não vão acontecer na sua vida. Se você não pede por coisas grandes na sua família, coisas grandes não vão acontecer, né? Se você não ora pelos seus filhos, para que eles sejam grandes, para que quando eles crescerem, eles tenham uma mente aberta,
que eles sejam homens, mulheres de Deus, mas que tenham influência, irmãos, na nação, na cidade, que sejam pessoas grandes, coisas que às vezes você sempre almejou, nunca alcançou. Deus, que o Senhor possa fazer nos meus filhos, faz da minha filha uma mulher grande, faz da minha filha assim. Então eles oraram, irmãos, para que Deus restaurasse a sorte deles, mas para que Deus fizesse algo inesperado. Nós temos que aprender a orar dessa forma. Quarto, nós vemos aqui no versículo 1, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que sonham. Eles apenas sonhavam, e nós temos que aprender a crer que a nossa sorte pode mudar assim, Nós temos que aprender a assumir as promessas de Deus. Deixa marcado aí, vamos lá em Daniel 9. Daniel capítulo 9. Ezequiel, Daniel, capítulo de número 9. Daniel capítulo 9, versículo 1. Diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, eu entendi pelos livros que o número dos anos em que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Pois a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde as tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. O que Daniel faz? Daniel entende que o período do cativeiro estava próximo do fim. Deus, o Senhor, ele lendo a Bíblia, lendo as Escrituras antigas, ele entendeu que por meio do profeta Jeremias ele havia profetizado o período de 70 anos. E a Bíblia diz que o povo sonhava o quê? Em se ver livre da Babilônia. Eles queriam retornar para suas terras, para suas casas, constituir ali a sua família, né? E aí Daniel lendo, ele entende aquilo, ele fala, está próximo dos 70 anos do cativeiro terminar. O que é isso? Daniel entende, por meio daquilo que ele leu, e ele faz o que? Ele assume aquilo como uma promessa de Deus. E o que Daniel faz? Daniel se põe a buscar a Deus, a jejuar, coloca sacos ali sobre ele, porque naquela época era a forma de se humilhar diante de Deus. Ele pede perdão pelos seus pecados, pede perdão pelo pecado de seus pais, perdão pelo pecado dos reis, dos príncipes, daqueles que não ouviram, né? Dizendo assim: Deus, está chegando o momento do nosso povo sair do cativeiro. O que nós entendemos com isso aqui? Que as coisas acontecem, irmãos, por meio de oração. Ele entendeu que o tempo estava chegando. Está chegando o tempo, é agora. E quando nós assumimos aquilo que a palavra declara, é Bíblia, promessa, meu irmão, nós recebemos aquilo. Ele entende aquilo, é o momento. Deus, o Senhor disse que era 70 anos, está chegando o período dos 70 anos. Ele vai reivindicar diante de Deus aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia declarado.
Entenda, meu irmão, que as coisas acontecem quando nós suplicamos as promessas de Deus na nossa vida. Quando você entende pela palavra de Deus, que Deus revelou aquilo, que Deus mostrou aquilo, Deus, eu declaro isso. Isso é promessa do Senhor. Foi o Senhor quem disse. Por exemplo, quando Deus disse para o povo que eles entrariam na terra prometida, que era Canaã, aconteceu assim, eles entraram, foram entrando e chegaram na terra de Canaã? Não. Era uma promessa. Mas para que a promessa se cumprisse, era necessário o quê? Que eles assumissem a promessa, que eles lutassem, tirassem fora os inimigos e entendessem que aquela terra era deles. Então existem as promessas que Deus faz, irmãos, em relação a nós, em relação à nossa casa, em relação à nossa família, que nós precisamos aprender o quê? A entender que aquilo é nosso. Nada acontece por acaso, meu irmão. Entender que aquilo pertence a você, entender que aquilo pertence à sua família, e você faz o que? Deus, a tua palavra declara. Deus, eu entendi isso pela tua palavra. O Senhor falou ao meu coração, e você vai diante de Deus e faz o que? Reivindica aquilo como seu. Foi isso que Daniel fez, entendeu que o período do cativeiro estava próximo, está chegando. Daniel vai e coloca aquilo diante de Deus e suplica diante de Deus, porque aquilo era uma promessa. Então, quando você tem uma promessa de Deus, irmãos, não vai cair no seu colo de braços beijado. Veio assim, nossa, caiu no meu colo. O que você fez? Nada. Isso não acontece. É necessário ir diante de Deus e suplicar e declarar que aquilo pertence a você. Amém? E tem coisas, tem situações que é espiritual, que você vai vencer no campo de batalha. E você vai ter que lutar ali. Além de você reivindicar, você vai ter que batalhar ali. Tem uma pastora, ela trabalha com essa área de libertação, e ela conta no livro dela que a coisa mais difícil que foi de ganhar foi o seu pai para Jesus. Ela falou assim: minha mãe era espírita, foi moleza, fácil, mas o meu pai, ele é católico, e ganhar gente católica é difícil, porque a pessoa, ela está presa a imagens, e muitas das vezes a pessoa não sabe que por trás das imagens ela tem que lutar com demônios. E o que ela fazia? Ela contratou uma empregada para estar na casa do seu pai, né, uma empregada crente, e essa empregada limpava a casa ali, orava pela casa. E aí teve um dia que ela foi visitar o seu pai, ela na casa do seu pai. O que ela fazia? Ela ia lá, orava, abençoava, ungia toda a casa é cheia de imagens. E aí essa empregada disse assim: ó, pastor, tudo que a senhora faz, a senhora vem aqui, a senhora unge, a senhora abençoa. Depois que a senhora vai embora, sabe o que seu pai faz? Seu pai, ele chama um padre, e ele traz uma água aqui, joga água benta em todo lugar que a senhora colocou a mão, onde a senhora orou, onde a senhora abençoou, ele vem e joga água em todo lugar. Então o que a senhora está fazendo? Né? Seu pai não acredita muito nessas coisas, e ele desfaz ali com aquela água benta. E naquele dia ela disse assim: eu desisto do meu pai, porque já são tantos anos que eu luto e nada acontece. E aí na madrugada, ela dormiu na casa aquele dia, na madrugada ela começa a ouvir um monte de passos, aquele barulho que parecia que tinha centenas de pessoas dentro da casa do pai dela, aquele monte de passos. E ela ouviu uma voz dizendo assim: é assim que você ama a sua família? É assim que você luta pela sua família? Já desistiu do seu pai, de ganhar o seu pai? E aí aquela voz, ela ali dormindo, diz assim: olha o tanto de demônios que tem aqui na casa do seu pai que você precisa vencer. E ali ela se levantou, foi lá, acordou a empregada, e as duas começaram a orar e repreender os demônios que tinham ali naquela casa. E aí foi algumas horas ali, e aquele barulho foi cessando, até cessar todo o barulho. Amanheceu o dia, a sua madrasta que estava ali, que estava doente, enferma, ela acorda bem, e ela diz assim: hoje eu quero ir lá na igreja com você. E aí o marido trocaram e falou assim: eu também vou lá, vou levar ela, eu vou lá com você, filha. E ambos foram. E naquele dia o pai dela entrega a vida para Jesus. Então entenda, meu irmão, nada acontece por acaso. Às vezes a pessoa acha que catolicismo é uma coisa normal. Não é normal, não é. Por trás daquilo é demônios que a gente batalha, que a gente luta.
E se a gente não entender que a nossa luta não é travada no campo da força, da briga, é no campo espiritual. É você diante de Deus ali invocando a promessa e batalhando espiritualmente, orando, invocando o poder de Deus ali, em favor do seu, em favor do seu ente querido. Entende, irmãos? Uma pessoa que está presa à idolatria, ela cresceu daquele jeito, ela está presa, tem escama nos olhos dela, ela está sendo levada ali como um filho pródigo, fora de si, e que a única coisa que vai fazer com que a pessoa caia em si é a sua intercessão, é você assumir aquilo que Deus tem. Deus, eu não aceito ficar só eu e minha casa, eu e minha casa, é eu e meu marido, é eu e meus filhos, nós vamos servir ao Senhor. Nós precisamos pegar aquilo que Deus declara e assumir diante de Deus, para que as coisas aconteçam. Quarto, volta lá no texto de Salmo 126. Salmo 126, versículo de número 5. Aí diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, Aqui nós vemos algo que a gente precisa entender e praticar. É mais ou menos assim: eu não estou bem, para que eu vou ir na igreja? Eu só vou na igreja quando eu estiver bem. Aquela pessoa que, tipo assim, ela diz assim: quando eu sarar, quando eu melhorar, aí eu vou começar a fazer alguma coisa pela minha família, Mas note, irmãos, que a Bíblia está declarando: aqueles que andam chorando e também semeiam. Tem gente que semeia, e tem aquele que chora e só chora. Aquela pessoa: poxa, eu não consigo, não dá. O que isso diz? Um momento de choro. O momento que o povo estava, irmãos, era um momento de lamento. As pessoas que um dia, se tinha alguém ali que tinha visto como é que estava Jerusalém, como é que estava a cidade, desolada, destruída, se alguém viu há 70 anos atrás como é que estava a cidade, vendo agora o que estava, era necessário trabalhar de que forma? Chorando. Mas era necessário fazer o quê? Semear, continuar semeando. Está doendo? Continue semeando. O problema das pessoas é que elas param. No momento da dificuldade, no momento da coisa mais difícil, a pessoa para de semear. Ela para de fazer o que tem que fazer. Oração é o quê? Semente. Tem coisa que você ora hoje que acontece hoje. Tem semente que é rápida. Tem oração que você ora hoje para acontecer às vezes na próxima geração. Mas daqui a 20, 30, Tem árvores que demoram 70 anos, irmãos, para frutificar. Quem gosta de abacate aí? Se não for enxertado, é 7 anos para o abacate começar a dar jabuticaba. Se não for enxertado, é 7 anos. Depois de ter plantado a sementinha, ela cresce, Mas qual que é o nosso problema? Na hora das dificuldades, que a nossa alma chora, nos momentos difíceis, a pessoa deixa de plantar, deixa de semear, deixa de plantar. Então o que o texto está dizendo? Que naquele momento que eles estavam enfrentando, aquele momento de reconstrução, que muitos estavam chorando, era necessário permanecer andando e chorando, mas era necessário o quê? Semear. E esse é o problema de muita gente, que ele acha que ele tem que estar bem para semear. Ele acha que ele tem que estar bem para fazer alguma coisa pelos outros. Como uma história de um homem que orou por na época, há muitos anos atrás, ele era vamos dizer assim, um obreiro, O pastor estava lá, ela tinha marcado hora para ser atendida, não era crente, era uma psicóloga bem renomada mesmo. E aí o obreiro, que não tinha naquela época oitava série, atende aquela mulher, falou: pastor, acho que está atrasado, você marcou o horário? Eu marquei. Ah, tá. E esse obreiro era muito usado por Deus, não sabia falar, era do interior, falava meio. E aí ele volta e ele fala assim: ô dono, a senhora não está bem, eu preciso orar pela senhora.
fazer uma oração pela senhora, se ela quer tirar a vida da senhora. É uma mulher, irmão, que ela chegou lá com, né, aquela salto alto, né? Eu sou a psicóloga tal, eu atendo em tal lugar. Obreiro simples. Ele ora por aquela mulher manifesta o demônio, ele expulsa o demônio daquela mulher. E aí aquela mulher fica boa naquele momento e fala, nossa, eu levo meses, anos, e os meus pacientes não ficam assim, eu fiquei boa assim rapidinho, em questão de minutos. Estou ótima. Vocês precisam passar, como é que faz isso? Aí ele falou assim, quanto você cobra para fazer um atendimento? Eu falei, dona, eu não cobro nada, a gente faz isso aqui de graça. E naqueles dias aquele rapaz, meu irmão, estava com a esposa em casa padecendo de câncer, né, passando dificuldade. Ele quer deixar de trabalhar para estar com a esposa em casa, mas estava na igreja, servindo, semeando, plantando, ajudando pessoas necessitadas. Então, no momento de choro, meu irmão, semeie. Todos nós aqui passamos momentos de choro, de dificuldade. O pastor tem que estar aqui, né? Quarta, sexta, domingo. Você acha que todo dia é uma maravilha? Você acha que não tem problema? Você acha que não tem dificuldade? Mas o pastor tem que estar bem, não tem? Tem ou não tem? Tem. Ele tem que semear, ele tem que pregar, tem que fazer. Então faça, meu irmão. Mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dor, às vezes no momento de choro, e muitos deixam de semear. Continue semeando, continue plantando, continue fazendo. Aí versículo 6 diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Então não tem tempo certo para semear, o tempo é todo tempo, meu irmão. Faça. Como é que eu posso ajudar alguém se eu estou com dificuldade? E na maioria das vezes Deus envia pessoas a nós, que às vezes nós estamos passando pelo mesmo problema, e a pessoa vem, abre o coração e fala, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa? O missionário conta que na época daquela gripe que ele teve, ele conta no livro Como Tomar Posse da Bênção, quantas pessoas eram curadas daquela rinite que ele tinha, daquele encontro que levou 2 anos. Aí a pessoa vai testemunhar, fui curado da rinite agora, eu tinha uma alergia assim. E falar, poxa Deus, que negócio é esse? Eu oro, as pessoas são curadas e eu estou aqui doente. Aí vinha de novo, aí fazia oração, tal. A pessoa, fui curado da rinite. Você vai falar, poxa, não entendo. Eu oro por mim, aí ficar naquele questionamento, será que eu não tenho fé para ser curado? Até que quando ele entendeu pela palavra, né? Aquela palavra lá de tomar posse, né? De repreender lá, ele entendeu aquele versículo, aí ele usou aquela palavra, mandou o mal embora, e aquele incômodo de 2 anos foi embora, passou, cessou. Mas Deus usava ele para abençoar e curar outros. Então semeie mesmo em tempo de dificuldade, choro, né? Em nome de Jesus. E por último, se você vê em cima da sua Bíblia aí, está escrito assim, o cântico do quê? Dos degraus. São 15 cânticos dos degraus, do 120 até o 134. O que isso é? Para que isso servia? Sempre tinha uma festa que o judeu ia, eles tinham que ter o cântico dos degraus decorado. Por quê? Porque eles tinham que repassar aquilo que Deus fez para a sua próxima geração. Então as crianças, irmãos, a gente vê o judeu, ele cresce sabendo quem foi Abraão, quem foi Jacó, quem foi Isaac, quem foi Moisés. O judeu ele já cresce. Por quê? Porque Deus disse que era necessário que fizesse isso. Deuteronômio 6, vamos lá. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4. Deuteronômio 6, 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Qual que era a ordem de Deus? Que os filhos crescessem sabendo daquilo que os pais acreditavam, que só tinha um Deus. E para que eles crescem era necessário repassar para os filhos o que eles tinham. Note que Deus fala duas coisas aqui. Isso aqui é interessante. Versículo de número... Cadê aqui? Versículo de número 8. Também atarás por sinal aonde? E disserão por entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e também nas tuas portas. Mão e testa, né? Tem gente que acha que é um chip. Na verdade, isso é coisa do judeu. Ele tem lá o Pentateuco na mão, e alguns dele andam com o Pentateuco aqui na testa. É como se fosse um chapéuzinho, ó, que vai aqui, ó, né? Então tem gente que acha que é o chip que vai na mão, né? É um chipzinho, é o chip, a marca da besta. Na verdade, a marca da besta fala do próprio Satanás, que está nas mãos da pessoa e às vezes na cabeça, que a pessoa coloca dentro dela ali, né? Mas isso era a ordem de Deus, ensinar aos filhos, passar para os filhos. Família, irmãos, não é só o culto aqui na igreja, é o culto em casa. Ensinar para o seu filho a importância de fazer uma oração por um alimento, né? De você ensinar, de você falar, filho, ó, sabia que tem outras crianças que não têm comida em casa? Sabia que tem crianças que não tem um brinquedo que você tem, que não tem a roupa que você tem? De a criança crescer sabendo que antes de você servir a Deus, como você vivia, como você era. O Cântico dos Degraus é para que eles se lembrassem daquilo que aconteceu um dia. O Salmo 126 mostra que eles ficaram cativos 70 anos, e depois eles saíram, né? A gente vai ver os mais velhos que viram um novo tempo. Os mais velhos choravam, os mais novos estavam felizes. Nossa, meu Deus, os nossos olhos nunca viram isso. Os mais velhos chorando. Por quê? Porque a magnitude do primeiro tempo era linda. O primeiro tempo era algo maravilhoso. O segundo tempo, aos olhos dos mais velhos que tinham visto o primeiro tempo, não era tão belo assim. É o bastão que tem que ser passado da geração antiga para a nova geração. O que você está ensinando para os teus filhos? Às vezes nós nos acostumamos, irmãos, vamos dizer assim, na nossa casa, com Jesus, né? Ou com as coisas de Jesus. Às vezes, quando a pessoa ela vai servir alguém em casa, isso é normal, acho que todo mundo faz. Você vai servir alguém pela primeira vez na sua casa, você tem aquela preocupação, né? Arrumar mesa e tal, está tudo organizadinho, bonitinho. Aí você vai lá, pega o pires, né? Põe a xícara, faz o bolo, ou compra o bolo, põe lá, cafezinho quente e tal. Quer leite, Toddy, você quer chá, né? Você fica todo preocupado. Meu Deus, a pessoa vai vir em casa aí é a primeira vez. Quer mais alguma coisa? Tem que, ó, tá aqui o guardanapo, dava aquele medo, né? Não, tranquilo, aí como? Aí vem a pessoa a segunda vez. Segunda vez que está mais tranquila, isso é simples. A terceira vez, quarta, aí se acostumou. Aí chega um período que você fala assim, ó, fica tranquilo, pode ir lá na geladeira, lá, pega lá na geladeira. A manteiga está lá, o pão está lá em tal lugar. É assim ou não é? Aí vai chegar um dia que a pessoa vai na sua casa e você vai falar assim, hoje não tem nada, só tem água para beber, tá? Já não tem mais a preocupação. Por quê? Se acostumou. E tem gente que se acostuma com Jesus, não ora mais em casa, né? Não ensina os filhos a orar. Na hora da mesa, da comida, não tem oração. Na hora do café, a criança vai lá, claro que agora está fora do período escolar, né? Mas não tem tempo para fazer as coisas em casa, para ter vamos reunir, vamos ler um versículo, na hora de dormir, orar com a criança, né? De repassar o bastão, meu irmão, porque nós vamos embora, nós vamos partir. O que nós estamos passando para outra geração? Que orar em casa não é tão importante assim, que agradecer pelo alimento não é tão importante assim, que dar a bênção aos pais, bença pai, bença mãe, não é tão importante assim.
E às vezes o que a pessoa passa dentro de casa, meu irmão, mostra um evangelho que não é evangelho. Nós estamos passando bastante. A preocupação de Deus e a preocupação do judeu qual é? Eles precisam crescer sabendo que nós temos um Deus, um único Deus, que é o Senhor e Salvador. Que nós possamos colocar essas coisas em prática na nossa vida. Amém? Passe para aqueles que Deus deu a você. Não mostre só as coisas boas. Passe as coisas ruins. Você vê que você passou por coisas ruins. Antes de você servir Jesus, como é que era? O pai foi assim, o pai sofreu assim, o pai caiu numa cilada assim, a mãe. A criança vê, irmãos, é importante de servir o Deus que você serve. Mas não deixe se acostumar com Jesus. Principalmente lá na sua casa, que é um ambiente onde muitos deixaram de servir a Deus, um ambiente doméstico, que é a casa, que é o lar. Amém? Que nós possamos agradecer, ser gratos, que nós possamos aprender a suplicar por coisas grandes, que nós possamos aprender, a suplicar pelas promessas, aquilo que Deus prometeu, que nós possamos semear em tempos de dificuldade, não parar, não se dobrar, continuar semeando, continuar buscando, continuar plantando. E quinto, que nós possamos passar essas coisas para aqueles a quem Deus deu a nós, a salvação para a próxima geração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Cristo, vamos orar a Deus. E que você faça um balanço de tudo que Deus tem feito, meu irmão. Cada dia que Deus tem feito coisas na sua vida. E muitas das vezes nós lembramos do que Deus não fez, Deus tem isso para fazer, tem isso para fazer, tem isso, mas Deus tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós estamos alegres. Que a nossa boca possa se encher de riso e os nossos lábios possam se encher de cânticos, porque isso atrai a presença de Deus, isso traz o Espírito Santo. É o que a Bíblia fala lá, se enchendo do Senhor. De que forma? Cantando salmos, falando entre vós com salmos, entoando cânticos ao Senhor. Fazendo isso, nós teremos a presença do Espírito Santo sobre nós, no nome de Jesus. De olhos fechados, que nós possamos orar a Deus nessa hora. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Meu Deus, Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nós, em nossa casa, em nossa família. Eles celebraram, Deus, ao ponto de as outras nações declararem: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque eles estavam com a boca cheia de riso, a boca deles estava cheia de cânticos. E Pai, hoje quantas pessoas têm estado com a boca cheia de murmuração, de reclamação. Meu Deus, o Senhor é aquele que nos abençoa dia após dia. Dia após dia o Senhor nos acumula de bênçãos, o Senhor nos enche de bênçãos. Dia após dia o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra. O Senhor tem a chave da vida e da morte, o Senhor tem fechado a chave da morte. O Senhor tem permitido a vida, meu Pai. O Senhor tem dado vida a nós. O Senhor prometeu uma vida com abundância. Meu Deus, surpreenda-nos, ó Deus. Faça com que correntes de água brotem no deserto, assim como brotavam naquele lugar chamado Negueb. Meu Deus, eles acreditavam, Senhor, que o Senhor era um Deus que fazia algo, meu Deus, do nada. Como aquelas pessoas que estavam pisando sobre o deserto, de uma hora, de um momento, sem eles esperar, vinha uma torrente de águas. Oh meu Deus, faz acontecer isso na vida desse povo. Faz acontecer isso na família, Pai. Faz acontecer isso na igreja, meu Deus. Pai, que essa pessoa que está no deserto, ela seja surpreendida por uma torrente de água, por uma cachoeira de águas que virá, meu Deus, que vai encher os lugares que estão secos. Meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso.
é um Deus que opera, meu Pai. Oh, e não há quem possa impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus, porque Ele declarou: operando eu, quem impedirá? Ninguém. Deus é o Deus que quando Ele opera, ninguém pode impedir. E se Deus se declarou dizendo: eu vou operar na sua vida, não há quem possa impedir. Não tem diabo no inferno, não tem anjo no céu, não tem homem na terra que possa impedir o agir de Deus. Não olhe para as circunstâncias, ou não olhe para o momento. Talvez você tenha pedido a Deus uma oportunidade, talvez você tenha pedido a Deus por uma chance, por algo novo acontecer na sua vida. Deus, Ele é o Deus que de grandes coisas. E o Daniel se pôs a Deus, diante de Deus, a orar pela promessa que ele havia prometido, dizendo: Deus, a tua palavra diz que o cativeiro duraria 70 anos e o tempo está próximo. E eu clamo a ti por esta promessa, eu clamo a ti pela promessa que o Senhor fez. Meu irmão, não deixe de semear, não deixe de semear, continue semeando, porque aquele que vai chorando e vai semeando, levando a preciosa semente, ele voltará com certeza, com alegria, com os seus feixes, dizendo: valeu a pena, valeu a pena. Como diz aquela canção, vai valer a pena, meu irmão. Aquela canção que declara: vai valer a pena. Eu creio em nome de Jesus, que aquele que mesmo em tempos de dores, em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, ele permanece, ele não vira as costas, ele não se rende. Meu irmão, é hora de você batalhar, é hora de você reconstruir, de você levantar, ou reconstruir os muros. Se tiver algo que você tem que recomeçar do zero, não temas, porque Deus, Ele é contigo. É Ele quem te capacita, foi Ele quem chamou Neemias, foi Ele quem colocou no coração de Neemias para que se edificasse os muros. Deus, Ele dá a palavra, Deus, Ele dá a direção, Deus, Ele dá a ferramenta, Deus, Ele dá tudo que nós precisamos. Se tem algo na sua família que precisa ser reconstruído, olha a Deus e diga: Deus, me dá a direção, Deus, me dá a ferramenta, Deus, me dá a disposição, para que eu possa restaurar minha família, para que eu possa restaurar o meu casamento, para que eu possa restaurar a minha casa. Se tem algo que foi quebrado, que foi destruído, que foi desfeito, oh, Deus é o Deus do recomeço, Deus é o Deus do renovo, Deus é o Deus que faz tudo novo, e Ele vai dar capacidade para você recomeçar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, clamamos por grandes coisas, ó Deus, e cremos no impossível, que o Senhor é o Deus que tudo faz, o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos que aquele que pede, recebe, nós cremos que aquele que busca, encontra. Pai, nós cremos que aquele que bate, a porta se abre. Clame, meu irmão, a Deus por grandes coisas da tua casa, clame a Deus pelo teu marido, pela tua esposa, clame a Deus pelos teus filhos e declare: eu verei a minha casa, eu verei a minha família servindo a Deus. Clame a Deus por portas que estão travadas, portas que estão travando o seu caminho, que estão fechadas. O Senhor é aquele que tem a chave, você tem a chave também para abrir. Ele disse a Pedro: Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Você tem poder para abrir, para ligar, para desligar. E Pai, nós colocamos diante do Senhor agora cada família que está aqui representada, cada família que está aqui diante do seu altar. E meu Deus, que as portas do inferno não prevaleçam. Nós quebramos a influência de Satanás, nós quebramos a influência das trevas, nós quebramos a influência dos demônios que tem impedido, meu Deus, daquele familiar se converter, que tem impedido daquele ente querido se dobrar diante do Senhor. Nós quebramos a influência do diabo, os demônios que trabalham naquela pessoa que está presa à idolatria, que está presa a imagens, que está presa no espiritismo, no kardecismo. Essa pessoa que está preso na magia branca, na magia preta, ou na magia que
os olhos, meu Deus, dessa pessoa que se perdeu, dessa pessoa que está servindo a outros deuses, dessa pessoa que está servindo a demônios, Pai. Oh, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pela libertação dessas pessoas. Nós oramos, meu Deus, para que as escamas dos olhos caiam. Nós oramos, ó Deus, para que essa pessoa venha ser livre, oh, de toda influência maligna, de toda influência de Satanás, esse demônio que tem aprisionado essa pessoa no vício, o vício maldito que aprisiona, esse demônio que aprisiona essa pessoa no álcool, ou nas drogas, na cocaína, que aprisiona essa pessoa na maconha, que aprisiona essa pessoa no êxtase, que aprisiona essa pessoa naquele mal chamado lança-perfume, aquela pessoa que está tão viciada, ela cheira tiner, aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar bebida alcoólica, ele bebe álcool puro, porque ele depende ali do seu vício. Meu Deus, em nome de Jesus, esse demônio que se alimenta dessas práticas, nós repreendemos, nós exigimos que saia, nós exigimos que vá embora, em nome do Senhor Jesus. O demônio do homossexualismo, da prostituição, nós mandamos embora. O demônio do adultério, da promiscuidade, em nome de Jesus, sai, demônio maldito. O demônio que faz essa pessoa, oh, ter um desejo por alguém do mesmo sexo, oh, em nome de Jesus, sai. A mente que foi pervertida, a mente que foi tomada por demônios, em nome de Jesus, nós oramos. Saia deste filho, saia desta filha, saia deste moço, desta moça, saia deste casal, em nome do Senhor Jesus. O demônio que atormenta essa pessoa na noite, o demônio que leva essa pessoa a ter sonhos noturnos, a mente dessa pessoa está suja, contaminada, demônios malditos, nós oramos, saia em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que à noite tem sonhos, ou com pessoas do passado, tem sonhos com parceiros do passado, em nome de Jesus, demônio maldito que está preso a esta pessoa no seu pensamento, pessoa que tem sonhos, e até mesmo tem um demônio ali que tem relação com ela quando ela dorme, demônios malditos, saiam, vão embora, largue esta pessoa em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que tem pensamentos sujos, pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, pensamentos malignos, sai da mente dessa pessoa, sai da mente desse ente querido, saia, ó praga do diabo, saia, ó maldição, em nome do Senhor Jesus nós ordenamos, largue esta pessoa, largue esse familiar, largue esse ente querido, saia mal, vai embora, em nome de Jesus. Meu Deus, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Meu irmão, você tem que estar livre. Oh, é a liberdade que Deus tem para a sua vida. Foi para a liberdade que Cristo chamou você. Não foi para você ser mais um da igreja, não foi para você ser mais um religioso, não, foi para você ser livre. E quando você está com o Senhor, você anda em liberdade. A liberdade que Deus tem para a sua vida. Você pode sorrir como aquele povo sorriu, ou você pode encher a sua boca de riso, de cânticos, e declarar: grandes coisas o Senhor fez por nós, grandes coisas o Senhor fez pela minha casa, por isso estamos alegres. Pai, abre portas, meu Deus, faz coisas grandes, Pai, opera coisas grandes, meu Deus, na vida dessa pessoa. Meu Deus, o Senhor não chamou essa pessoa para ser cauda, o Senhor chamou para ser cabeça. O Senhor chamou essa pessoa não para estar por baixo, mas para estar por cima. Meu irmão, creio que o que Deus tem para a sua vida é grande, é maior do que o que você pensa, é melhor do que o que você imagina. Em nome do Senhor Jesus nós clamamos, Pai, por uma obra maior, por uma obra grande, Pai, e nós aceitamos, nós recebemos pela fé tudo que só tem para fazer em nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Oh, rabalaba, sereba, canta, rabalama, dereba, suribi, canta, rabalama.
agradecemos nesta noite, Pai. E que grandes coisas o Senhor faça nesta casa. Tome posse, meu irmão, de grandes coisas. Que aquilo que você sonhou, que aquilo que você sonha, que Deus venha realizar na sua vida, que Deus venha realizar na sua família. Que você tome posse nessa noite de grandes coisas para o seu lar, de grandes coisas para o seu marido, que você tem clamado por ele, tem orado por ele, tem buscado pela vida dele. Creia, creia, creia que grandes coisas o Senhor há de fazer na vida dele também. Grande, oh, é o Senhor, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e nós te agradecemos, Senhor, crendo, meu Deus, que dia após dia o Senhor é aquele que nos acumula de bênçãos. E te agradecemos, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Graças a Deus. Amém. Toma posse daquilo que Deus tem para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu passar aqui rapidinho, né? Se tem alguém que precisa de envelope do dízimo, oferta, a Bíblia declara: trazei à casa do Senhor todos os dízimos e ofertas. Dai a Deus o que é de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode guardar. Queremos o teu nome engrandecer. Segure sua fidelidade. Se você trouxe, vamos abençoar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo agora o dizimista, o ofertante, o patrocinador, o coluna da casa de Deus, e eu peço sobre a vida do teu povo a bênção do Senhor. Que o Senhor supra, ó Deus, as necessidades do teu povo, e que as portas se abram, que o milagre aconteça, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre portas de pessoas que têm orado por uma bênção maior na vida financeira. Essa pessoa que tem clamado, Deus, por um aumento, aquela que tem determinado o seu salário, como declarou Jacó: determina o teu salário. Meu Deus, que essa pessoa possa ver que o Senhor é grande, que o Senhor faz mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Que a bênção financeira alcance o povo desta igreja, que eles prosperem para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Passa lá em nome de Jesus. Receba aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente prospera com sabedoria, irmãos. Não tem coisa melhor. Prosperidade é dom de Deus, né? Por isso que nós temos que orar a Deus para que prospere também. A palavra prosperidade também tem um significado de paz, né? Como é que uma pessoa tem paz todo endividado? Tem jeito? Tem como não? Só Deus mesmo, né? Então essa palavra prosperidade, ela tem um significado também de shalom. A Bíblia fala lá no Salmo 34, né? Prosperidade que é o dom de Deus. Ela traz paz ao nosso coração. Que essa paz, né, venha por meio da prosperidade que vem do Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Que possamos clamar a Deus por aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Vamos agradecer a Ele. Ficar de pé. Jesus. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite na tua casa, na tua presença. E eu oro, Deus, leve essa pessoa em paz, em segurança, debaixo da sua proteção, do seu cuidado, livrando, guardando, protegendo de todo mal, de tudo aquilo que não presta, Senhor.
E eu oro em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção alcance cada ente querido, cada familiar, e que o Senhor opere, meu Deus, a salvação do Senhor sobre esse lar, sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus. Leve essa pessoa agora debaixo da bênção, da proteção, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.